Vamos ficar em pé. Nós vamos hoje ler em João 21. Nós vamos dar seguimento às palavras poderosas de Jesus. Então nós vamos abrir em João 21, nós vamos ler do 15 até o 17. E lá já está: você me ama? Perguntas poderosas, né? E hoje você vai responder essa pergunta, não para mim, mas para o Senhor. E diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Senhor, nesta noite, Pai, nós estamos aqui com os nossos corações abertos, com as nossas mentes vivas e queremos te ouvir, Deus. Queremos ouvir, Espírito Santo, o Senhor falando aos nossos corações. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que não for Deus. Tira dos nossos corações todo ruído, tudo que atrapalha nós de te ouvirmos, de entendermos a tua palavra. Queremos ser tocados por ti nesta noite. Queremos ter viva a tua palavra em nós. Traz-nos, Pai, a consciência da tua presença neste lugar. Traz, Pai, nesta noite a consciência que o Senhor está aqui. Senhor, fala com a tua igreja, desperta a tua igreja nesta noite, para que possamos ouvir o Senhor falando. Pai, que não haja nesse lugar nada que não seja Deus. Pai, repreendemos neste lugar tudo que não é Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, passei aqui, o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar. Que pergunta poderosa essa nesta noite, né? Eu acho interessante quando eu estava pensando em trazer uma palavra, e o Flávio até brincou comigo, né? Ele está viajando a trabalho, ele já chegou lá no seu destino, graças a Deus. A gente sempre fica preocupado, né? E ele já me ligou de lá e falou: já estou aqui. E ele falou para mim: você roubou essa pergunta de mim. Eu falei: não, Flávio, não foi que eu roubei, né? Ela já estava no meu coração e eu não tinha como dizer não a ela. Mas eu falei para ele: mas você pode pregar outro dia, eu deixo você pregar. E interessante, quando eu estava pensando nessa passagem, me veio essa pergunta poderosa: você me ama? Tantas vezes nós já lemos o Evangelho de João e tantas vezes nós somos confrontados, porque a palavra, ela sempre vem como uma confrontação da parte de Deus para nós. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para essa confrontação, nós não estamos prontos para sermos confrontados. E quando nós nos deparamos com essa passagem de João, eu achei lindo, porque João, neste capítulo, ele dedica ao apóstolo Pedro. E é bem no finalzinho, né, que ele está falando do seu companheiro de ministério, porque João foi muito próximo dele. E ele não quis acabar o Evangelho de João sem antes nos contar, né, contar a vocês que hoje nós estamos aqui,
da reconciliação de Pedro com Jesus. Porque se nós formos lembrar, Pedro negou Jesus 3 vezes. E hoje, né, nós estamos aqui sentados, sabendo, né, nesse finalzinho do capítulo de João, que ele se reconciliou com Jesus. Eu achei isso muito bonito. E hoje essa pergunta é uma pergunta que ela vem para mim e vem para você. E é a pergunta que ele fala: você me ama? E quando eu perguntar de novo, você coloca o seu nome, tá? Você me ama? Eu vou colocar meu nome, Luciane. Coloca o seu nome. Ah, está tão fraco. A pergunta tem que ressoar aqui dentro. Você me ama? Foi assim que Jesus perguntou para Pedro. E essa pergunta, ela é o centro de toda a nossa vida. Porque ela vem dentro de nós e nós temos que ser francos, honestos, sinceros, para poder responder essa pergunta. Como Pedro foi. E essa pergunta eu acho interessante porque ela é tão atual. Né? A pergunta você me ama é uma pergunta que ela vem na atualidade para responder muitas questões. Eu acho interessante que o mundo, ele não prestou atenção em Jesus naquela época. Ele foi crucificado, ele foi retirado de cena, o seu amor ele foi rejeitado, mas lá estava ele, aparecendo com as suas feridas no seu corpo glorificado, para poucos amigos, aqueles que tinham ouvidos para ouvir, corações para entender, e eles viram Jesus. Jesus, ele tinha sido rejeitado. Se nós lemos um pouco mais atrás, nós vimos que Jesus, ele teve poucas aparições depois que ele foi crucificado naquela cruz, e uma dessas aparições foi quando Pedro estava ali na praia pescando, né? Eu fico imaginando Pedro, depois que ele negou a Jesus, Jesus foi crucificado, eu imagino Pedro, né, deve ter largado tudo, falando, agora eu vou viver minha vida. Ele era um pescador, né? Dos 12 apóstolos, 7 eram pescadores. Né? E eu fico imaginando, né? Eu até lembrei de um irmão aqui que é pescador, e fiquei pensando, né? Um pescador, ele tem que ser muito destemido, né, William? O pescador tem que ser destemido, tem que ser paciente também, para poder sentar lá, ficar esperando o peixe. Tem que ser uma pessoa audaciosa, né, para poder se jogar no mar, se lançar. E assim era Pedro, né, audacioso, destemido. E eu fico imaginando Pedro naquela praia, depois de ter negado Jesus, imaginou, né, que não fosse mais ver Jesus. Voltou para o mar, voltou para a sua pesca, e de repente ali, naquele dia, né, aparece Jesus. Ele vinha de uma noite que ele não tinha pescado nada, apareceu Jesus e falou, joga de novo essa rede, né, ordenou, e Pedro olhou, num primeiro momento não reconheceu Jesus, mas foi para o mar, lançou novamente a rede e fala, né, que vieram 153, né, peixes, né, grandes, né, foi uma pesca grande, e dali começou todo aquele encontro com Jesus, que simplesmente perguntou e ainda pergunta hoje, você me ama? Você realmente me ama? E nós respondemos, né, com uma outra pergunta, Senhor, podemos sentar à tua direita ou à tua esquerda no teu reino? Como os filhos de Salomé perguntaram para o Senhor, né? Quer dizer, que vantagem eu vou ter em te amar, Jesus? Será que eu vou ter alguma coisa boa? Será que eu vou ter um carro na praia, um carro na garagem? Será que eu não vou ter mais lutas na minha vida? Será que a minha vida vai ser agora uma vida boa? Porque tudo na vida tem que ter vantagens. Em vez de nós respondermos uma pergunta para o Senhor de coração, nós respondemos com uma outra pergunta. Mas não é isso que Jesus quer saber nesta noite. Ele quer saber do seu coração nesta noite. A pergunta não é quantas pessoas vão te levar a sério, quanto que você consegue realizar, mas a pergunta é sim, se você está apaixonado por Jesus.
Se você conhece realmente Jesus, que um dia na cruz morreu para você, para que hoje você estivesse aqui assentado, essa que é a pergunta que Jesus te faz nesta noite. Quando você olha para o seu irmão, olha aí para o seu irmão, olha aí para quem está sentado do seu lado. Você sabia que ele é a imagem e semelhança de Jesus? Você sabia que ele é o imago Dei de Jesus? Você sabia que ele, que Deus soprou nele o fôlego de vida? Hoje eu estava falando lá na minha classe de santificação, eu falei, se nós tivéssemos a perspectiva que quando nós olhamos para o nosso irmão, nós estamos olhando para Jesus, nós não íamos falar mal do nosso irmão para Jesus, iríamos orar e falar, Senhor, eu não aguento mais esse irmão, desce fogo nesse irmão é chato. Você ia falar isso para Jesus? Então como é que você fala isso para o irmão? Como é que você fala mal do irmão, do um para o outro? Se você está falando para Jesus, como que você fala para Jesus mal do seu irmão? Se você tem essa perspectiva que o seu irmão é Jesus, você não pode fazer isso. Se você tem a perspectiva que a sua mulher, antes de ser a sua mulher, ela é a Jesus na sua vida, ela é sua irmã, ela é Jesus e o seu marido a mesma coisa, você não pode tratá-la mal, você não pode tratar o seu marido mal, porque antes de ser sua mulher, ela é sua irmã, ela é a imagem e semelhança de Jesus. Então nós perdemos a perspectiva das coisas, perdemos isso. Você não pode gritar, né, com a sua irmã, você não pode gritar, né, com o seu marido, com o seu irmão, porque você não gritaria com Jesus. Você gritaria com Jesus? Então por que você grita? Por que você fala mal? Por que você xinga? Nós não fazemos isso com Jesus. Então toda vez que você for fazer isso, você lembra que o seu irmão é a imagem e semelhança de Jesus. E nós não fazemos isso, porque nós temos Ele. Isso muda toda uma perspectiva. E quando nós olhamos tudo isso, no nosso mundo de solidão e desespero, há uma necessidade de que nós possamos ter o coração de Jesus em nós, que é um coração que perdoa, um coração que cuida, um coração que estende a mão, um coração que quer curar. É este o coração que Jesus quer que tenhamos a cada dia mais, porque no nosso coração não pode haver um coração que seja um coração desconfiado, um coração que tenha vingança, um coração que tenha ressentimento e um coração que tenha algum traço de ódio. Isso não parte de um coração que é um coração de Deus, um coração que tem, né, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso não pode existir em nós, irmãos. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que ser pessoas transformadas a cada dia. E nós temos que caminhar para a santificação. E quando nós pensamos em Pedro, que Pedro havia negado Jesus 3 vezes, nós vemos que Pedro, ele teve a oportunidade de reafirmar este amor, como nós temos hoje a oportunidade de reafirmar o nosso amor que nós temos pelo Senhor. E eu acho o mais lindo desse texto é que o Senhor, Ele dá essa oportunidade para Pedro antes de comissioná-lo de novo, antes de chamá-lo de novo, Pedro, para que ele continuasse o ministério. Porque mais lá para frente, quando nós vemos em Atos, né, nós vemos lá a descida do Espírito Santo. Nossa, o que Pedro fez, 3.000 almas se convertendo, foi uma coisa linda demais. Mas ele precisava ter esse encontro com Jesus, como nós precisamos ter esse encontro com o Senhor, e Ele te chama a esse encontro nesta noite. E aí nós vemos esse momento que o Senhor chamou ele, e é nesse encontro aqui que ele fala, né, que ele pergunta, que ele fala, Pedro, né, você me ama? E é interessante que quando ele fala isso, a pergunta que ele fala em grego, ele fala HP. HP que ele pergunta, Pedro, você é HP? Quer dizer que é um amor sacrificial.
Não é um amor comum como o amor que a gente tem um pelo outro. É um amor, Pedro, você está disposto a morrer por mim? É essa pergunta que Jesus faz para Pedro. E Pedro, ele responde assim para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe, fileu, que eu te amo, que é o amor de amigo. O Senhor sabe que eu te amo como um amigo ama o outro. É isso que Pedro está respondendo para o Senhor. E o Senhor pergunta novamente para Pedro: Pedro, você está disposto a morrer por mim? Aí Pedro novamente responde para ele, fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo como um amigo aqui, né? Como um amor aqui de um amigo, assim, né? Como um outro apóstolo que tem aqui. E Jesus percebe nessa conversa que ele tem com Pedro, que Pedro ainda não está pronto para morrer por ele, neste amor profundo que Jesus está falando com Pedro, neste amor que desce no coração, que desce na profundeza, que vai lá no âmago do ser, que toca ali no coração de Pedro. Jesus percebe isso neste encontro dele. E aí Jesus pergunta novamente para ele, como pergunta para você nesta noite. Mas a pergunta dele não é mais neste amor HP. Ele pergunta novamente para Pedro, no amor fileu: você me ama como você ama o seu amigo? E aí Pedro responde, mas ele responde tristemente, porque ele percebe que o amor dele não é um amor que o Senhor esperava, aquele amor sacrificial, aquele amor que ele realmente morreria por Jesus, aquele amor que ele realmente largaria tudo, aquele amor que ele fala: olha, se viesse novamente os soldados, ele ia falar: olha, pode me matar, porque realmente eu conheço, eu sei quem é esse Jesus é aquele Jesus que me libertou, esse Jesus é aquele Jesus que eu estou disposto a morrer. Ele reconhece isso pela primeira vez. E ele fala: Senhor, realmente, eu não estou pronto para morrer pelo Senhor. Eu te amo como um amigo, mas não para morrer. E ele percebe isso, e ele é sincero para falar isso para ele. E nesta noite eu falo: você é sincero para responder para o Senhor? Como que você ama? Porque quando eu perguntei aqui, você ama o Senhor? Todo mundo: eu amo, eu amo. Primeira coisa que a gente fala é que a gente ama. Aí eu pergunto de novo, você fala: eu amo. Agora, se eu te perguntar, você realmente ama o Senhor? O que você vai responder? Que você ama? Nesse tipo de amor que Jesus está te perguntando, um amor que você está disposto a morrer por Ele, um amor sacrificial, porque um amor sacrificial é um amor que você sacrifica todas as coisas. É um amor que eu fico vendo muitas vezes do pessoal do louvor que chega aqui 3 horas da tarde, que fica até 9 horas da noite, jovens que poderiam estar por aí, porque eles são jovens, não precisariam chegar aqui 3 da tarde, poderiam estar vivendo outras coisas, né, Mônica? Poderiam estar, né, curtindo a vida, como muitos jovens fazem, mas eles se sacrificam em amor ao Senhor, por amor a vocês, para estarem aqui, para trazer o melhor. Um amor sacrificial que eu vejo dos adolescentes ontem preparando aqui as lembrancinhas das crianças, para que hoje elas pudessem se divertir, né? Ontem era, acho que por volta de 4 da tarde, eles estavam lá embaixo, um monte de adolescentes preparando as lembrancinhas lindamente, que também não precisavam estar aqui. Sacrificaram a tarde deles para poder preparar, eles podiam estar por aí, se divertindo, fazendo outras coisas, mas eles preferiram estar aqui, porque eles entenderam o que é servir ao Senhor, eles entenderam o que é o sacrifício, e não existe amor sem sacrifício, igreja, não existe o tipo de amor que você fala: não, eu dou só metade, Senhor, isso aqui eu não posso dar, é o amor sacrificial. E Pedro, ele entendeu que ele não poderia dar outra coisa.
Ele entendeu e ele foi honesto com o Senhor. Nós precisamos de pessoas honestas. Que você seja honesto com o Senhor nesta noite. Que você diga a Ele o que você pode dar nesta noite. Senhor, eu te amo, mas eu posso dar esse tipo de amor. Eu ainda não posso dar o amor, esse amor que eu me sacrifique. Essa parte da minha vida, ainda não. Vai chegar um tempo que você vai poder sacrificar o que o Espírito Santo muitas vezes fala no seu coração. Mas ainda eu não consigo. Mas você precisa ser honesto com você mesmo e honesto com o Senhor. E aí mais para frente, quando Pedro ele é honesto nesse diálogo com o Senhor, né? Nossa, eu fico imaginando assim, eu crio assim na minha mente, conjecturando, pensando, né? Jesus ali conversando com Pedro, porque foi no cenário na praia, ali no Mar da Galileia, ele pegou o peixe, né? Ele colocou ali na grelha. Tudo que Jesus estava fazendo ali, ele estava também trazendo à memória de Pedro a multiplicação dos pães, quando ele multiplicou os peixes também, para que Pedro começasse a confortar o coração, para que Pedro começasse a lembrar dos milagres que Jesus também havia feito, para que Pedro começasse a relembrar quem era Jesus, porque muitas vezes nós nos esquecemos quem é Jesus na nossa vida. Nós precisamos que Ele nos lembre o que Ele já fez na nossa vida. Nós precisamos que Ele nos lembre quem Ele foi na nossa vida. Como a gente é tão falho, como a gente se esquece dos milagres, de tudo que Deus já fez por nós. Se eu começar aqui a falar, gente, o que Deus já fez? Fala aí, né? Fala aí, né, Priscila? Fala aí, Améris. Eu sei que muitos aqui vão ter pelo menos um milagre para contar. Se eu começar a falar aqui tantos milagres que Deus já fez na minha vida, eu sei que cada um aqui tem um milagre, mas como nós somos tímidos e esquecidos para poder nos lembrar das misericórdias e de tudo que Deus já fez, o fato de você estar aqui sentado nesta noite já é um milagre. A sua salvação já é um milagre, mas nós somos esquecidos, somos egoístas demais para nos lembrar que Deus já fez tudo o que Ele tinha que ter feito na cruz por nós. O único filho que Ele tinha, Ele já deu na cruz por nós. Ele não precisa fazer mais nada. Tudo que vier agora é lucro para nós, porque Ele já fez, Ele já deu o seu único filho, Ele já nos amou. Agora o que depende de nós temos que fazer, e nós somos egoístas demais. E aí Jesus, ele fala depois desse diálogo, ele diz, ele já entendeu o amor que Pedro pode dar. Então ele fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, né, seguro do amor de Pedro, Jesus lhe dá essa tarefa para ministrar. E aqui eu vejo que houve uma restauração, houve um perdão, e aí essa inclusão, Jesus ele inclui novamente Pedro neste amor, nesta missão. Então Jesus ele te pergunta nesta noite: você realmente ama Ele? Ama? Então ele vai te falar: você tem que apacentar as ovelhas. E sabe o que é apacentar as ovelhas? É cuidar do seu irmão que está do seu lado. Apacentar as ovelhas não são as ovelhinhas, né, que a gente, os bichinhos. Não, gente, é o seu irmão que está aí sentado do seu lado. Apacentar as ovelhas não é para o pastor, apacentar as ovelhas é para você. Na perspectiva bíblica do ser humano, nós podemos definir o corpo, a alma, numa comunidade que somos nós. E é assim que Deus nos fez. Se nós amamos o próximo, nós desejamos servi-lo. E a nossa preocupação nos levará cada vez mais a ter práticas deste amor. E tem que ser, nós temos que praticar. E quais são as práticas deste amor? É o evangelismo,
é o alívio das dores, é você procurar as necessidades de cada um. Então nós não vamos ficar aqui apenas discutindo e conversando. O que nós podemos fazer? O irmão está com fome, então nós vamos montar um plano para ver como que nós vamos fazer porque o irmão está com fome. O que nós vamos fazer porque nós precisamos agora discutir porque as mulheres precisam de absorventes. Então vamos discutir como que nós... Gente, tem que ser um amor prático. Apacentar é coisa prática. Então você precisa saber o que você vai fazer para o seu irmão. Você entra, a partir do momento que você passa daquela porta e você entra dentro da igreja, você é um pastor. E você tem que apacentar o seu irmão que está do seu lado. Você tem que chegar para ele e falar: meu irmão, você está bem? Você precisa de uma oração? Está tudo bem na sua casa? É isso que você tem que fazer. Não é chegar dentro da igreja, sentar, e muitas vezes você não quer ter comunhão, você pega a sua Bíblia para ninguém te incomodar, né? Você afunda aqui, não quer ser incomodado. Não é isso. Então você está perdendo o seu tempo aqui na igreja. É você chegar aqui, é você olhar: Mônica, você precisa de alguma coisa? Eu estou aqui para te ajudar. No que ela precisar. É você olhar aqui, olha, tanta gente, você conhece todo mundo que está sentado do seu lado, você conhece os irmãos aqui da sua igreja, é isso que Deus chamou você para apacentar, para cuidar, cada um que está aqui. Não foi só para Pedro que o Senhor chamou, porque nós muitas vezes olhamos os apóstolos da palavra, da Bíblia, e achamos que são pessoas extraordinárias, pessoas, nossa, gente, eram pessoas comuns, como eu e você, pessoas que tinham chamado, como eu tenho, como você tem também. Não tem nada de grandes coisas que eu não possa fazer e que você também não possa fazer. O chamado é um chamado para todos nós. Todos nós fomos chamados. Então nós precisamos cumprir esse chamado. E como que nós cumprimos o chamado? Apacentando, ouvindo a palavra, indo. É assim que nós cumprimos. Não é ficando sentado, né? Bonito, pastora, que legal, mas eu vou sair daqui, não faz diferença nenhuma. O que é que você tem feito pelo seu irmão? Como que você tem feito isso? É planejando, eu vou orar. A oração, a própria palavra já diz, ora e age. É oração e é ação. Você tem que orar e você tem que agir, porque é isso, para isso que a igreja foi chamada, para orar e para agir. Nós somos chamados para proclamar o evangelho, porque junto nós somos uma comunidade, isso se chama koinonia, juntos, comunidade. Ninguém anda sozinho, nós não temos como andar sozinhos, nós não fomos chamados para andar sozinhos. Não adianta você falar: não, eu não preciso de ninguém, isso não é bíblico, isso é antibíblico. Até os apóstolos andavam de 2 em 2, então como que você pode dizer que você está sozinho? Fala para o seu irmão aí: eu não posso andar sozinho, eu preciso de você. Eu preciso de você, fala para ele. Não tem como eu andar sozinho. Jesus queria que Pedro apacentasse e cuidasse do seu rebanho. Ele não queria uma pessoa profissional, uma pessoa que conhecesse os problemas. Não é isso que Jesus quer. Um profissional que fala: olha, eu conheço os seus problemas e vou resolver. Ele quer uma irmã e um irmão que sejam pessoas vulneráveis. Ele quer pessoas que tenham humanidade, que conheçam um ao outro, que é conhecido, que cuida e recebe cuidado, que perdoa e é perdoado, que ama e é amado. Você precisa oferecer a sua dor para o outro precisa saber quem é você. Ele precisa olhar para você e ver em você Ele. É para isso que nós somos chamados, para dar a sua vida, para que a gente possa oferecer a nossa própria fé e oferecer também a nossa dúvida, para que o irmão não olhe para você e fale: nossa, aquela pessoa só tem fé,
para que Ele veja que você também tem as suas dúvidas, que Ele olhe para você, veja esperança, mas que Ele saiba que você também tem desespero às vezes, que Ele veja em você alegria, mas que também veja em você tristeza, porque muitas vezes nós temos as nossas tristezas, nós temos as nossas angústias, mas em Jesus nós encontramos o nosso porto seguro, encontramos o nosso refúgio, que Ele veja em você coragem para poder prosseguir, mas que Ele também ache em você medo, porque muitas vezes nós somos acometidos de medo, e medo não é ruim sentir, como ontem nós falamos, né, no nosso grupo de mulheres, medo faz parte da nossa humanidade, mas nós encontramos em Jesus o nosso refúgio, nós encontramos em Jesus tudo aquilo que nós precisamos. Por que nós padecemos muitas vezes, irmãos? A palavra diz que nós padecemos, a primeira coisa porque nós não conhecemos as Escrituras, nós não nos aprofundamos nas Escrituras, nós não caminhamos com Jesus, nós queremos ficar muitas vezes na superfície, nós queremos muitas vezes aquilo que é mais fácil. O mais difícil, que é você dobrar o seu joelho, que é você orar, que é você pegar a Bíblia, que é você se aprofundar, isso você fala, não, isso eu vou deixar para o pastor, né? Que para ele é mais fácil, não é mais fácil também, não é difícil. Mas é isso, é o reino dos céus, a gente tem que tomar força, você tem que pegar aí, você tem que pegar a sua Bíblia, você tem que dobrar o seu joelho, é o EIA que a gente precisa, é o EIA que a igreja está precisando. Você precisa se levantar, meu irmão. Você precisa olhar para Pedro e falar, realmente, eu preciso ser como Pedro, ter essa ousadia, se reconciliar com a sua história. Eu sei que muitas pessoas aqui têm uma história do passado. Eu sei que muitos que foram chamados aqui não nasceram num lar cristão, não tiveram, né, o privilégio de nascer num lar cristão, mas vocês foram resgatados por um preço muito alto. Vocês tiveram o privilégio de conhecer Jesus e hoje vocês estão aqui sentados e podem desfrutar dessa graça. O passado de vocês não dá para ser apagado, mas você pode ressignificar esse passado e ver que o passado trouxe vocês aqui hoje e olhar para frente e ver Jesus e ver a glória dele, porque um dia nós o veremos face a face, um dia nós estaremos lá com ele na glória, e é isso que todo cristão anseia e espera. E por que a igreja do Senhor anda tão apagada? Por que nós andamos tão quietos? O que nós estamos esperando, irmãos? Por que nós estamos tão apáticos? Eu não sei o que anda acontecendo com a igreja do Senhor. Nós não precisamos de mais e mais pregação. O que nós precisamos é descer na palavra do Senhor. O que nós precisamos é olhar para a palavra. O que nós precisamos é encontrar Deus nos nossos corações. É isso que nós precisamos. Eu fico olhando, às vezes eu pego o caderno de pregação do Flávio, é milhões de pregações que tem lá, é pregação, e eu fico olhando, eu fico pensando, será que a igreja sabe tudo aquilo que ele já pregou? Se a gente for fazer uma pesquisa aqui, eu acho que nem da metade todo mundo lembra. Então por que tanta pregação? Se pegasse só uma pregação e ficasse pregando aquela pregação um mês, estaria ótimo. Porque nós realmente gravaríamos a pregação desceria no nosso coração, nós realmente, né, encontraríamos Jesus, ficaríamos meditando naquilo. É isso que a igreja precisa realmente aprender quem é Jesus, e caminhar com esse Jesus, encontrar Jesus no coração, aprender as práticas. É isso que nós precisamos, igreja, e você precisa se levantar e acreditar que Jesus está com você, como Jesus está com Pedro, porque depois que Pedro foi comissionado, Pedro teve um grande ministério, e esse grande ministério salvou muitas vidas, e esse é o desafio que Jesus tem para nós nesta noite, é um desafio de salvação, é um desafio de libertação, é um desafio que nos convida a nos levantarmos, a encontrar Jesus dentro de nós, a achar aqui dentro, aonde que Jesus se perdeu, aonde que nós perdemos Jesus, aonde que você perdeu este amor?
Se eu perguntar aqui, você se lembra do dia que você recebeu Jesus no seu coração? Eu me lembro do meu dia. Eu acho que você vai se lembrar do seu dia. Eu lembro que foi um dia assim fantástico na minha vida, né? Que foi com 12 anos, eu até falei isso na minha classe. Com 12 anos eu nasci num lar cristão. Eu venho de uma família que meu pai era pastor. Mas eu, com 12 anos, num acampamento, quando teve lá o chamado, eu falei, eu quero, né? E eu fui lá e, nossa, aquele dia eu lembro que veio uma alegria tão grande no meu coração e a gente não queria nem ir embora do acampamento. Todo mundo, aquela coisa de acampamento, a gente queria ficar no acampamento, todo mundo adolescente, né? A gente, como que a gente vai voltar agora para casa? Nós queremos ficar no acampamento, a gente não quer ir embora. E eu lembro que daquele dia, a minha vida foi totalmente assim, mudou a minha vida. Por mais que eu era uma adolescente, nossa, a gente saía, a gente evangelizava, a gente ia para os hospitais, a gente orava, sabe, era uma alegria assim, indescritível. A gente não tinha vontade dos adolescentes, né, de ficar por aí, de curtir, balada e tal. A nossa vida era outra, a nossa vida era Jesus, porque realmente Ele fez a diferença. Nós realmente encontramos Jesus no nosso coração, nós não encontramos Jesus nas outras coisas, Jesus foi encontrado aqui. Então, cada vez que a minha fé fraquejava, eu me lembrava do dia em que eu recebi Jesus, que foi um dia maravilhoso, que foi o dia que realmente a minha vida mudou. E aí, com 15 anos, quando eu comecei aquela época de namorar, a primeira coisa que eu falei, Senhor, que o Senhor me dê um homem que primeiramente ame o Senhor. Eu não quero mais nada, mas o meu marido tem que ser um homem que ame ao Senhor Jesus. Era isso que eu pedia para o Senhor. E aí, quando eu já conheci o Flávio, né, e aí comecei a namorar com ele, e era um homem que amava o Senhor, né, não tem como, né. E aí a gente o ano que vem nós fazemos 30 anos juntos, então né, tá comprovado. E cada vez que eu olho para Ele, eu vejo Jesus. E eu falo, a minha prioridade sempre foi e sempre será servir ao Senhor. Porque eu amo o Senhor com todo o meu coração, essa paixão. E... Amém! Glória a Deus! Porque Ele é o Senhor da minha vida, irmãos. Ele é a minha paixão. E toda vez que eu estou triste, que eu muitas vezes também já pensei em desistir, eu lembro dele, eu falo, Senhor, um dia eu entreguei minha vida a Ti. E um dia eu falei para o Senhor, Senhor, a partir deste momento a minha vida será Tua. E eu nunca mais vou olhar para trás, porque eu sei quem me salvou. E eu vou Te servir até o dia que o Senhor me levar. E é isso que eu quero que você tenha no seu coração nesta noite. Que você sirva a Ele com toda a sua força. Que você sirva a Ele até o último dia, quando o Senhor te chamar. Que você fale, Senhor, eis-me aqui, Pai. O meu coração é Teu, a minha vida é Tua. Faz de mim aquilo que o Senhor quiser. Sabe, não se acovarde. Não seja uma pessoa que fala, Senhor, isso não é para mim. Isso é para você sim, porque Ele te chamou. Sabe, Ele te chamou, o chamado é teu. Apacentar é para você também. Se você disser nesta noite, se eu perguntar aqui, alguém já negou Jesus? Você vai falar, não, eu nunca neguei Jesus. Mas aí eu vou te falar, Mateus 25. Eu tive fome e não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. E aí Jesus pergunta, né, mas quando foi isso, Senhor? Quando você viu um desses pequeninos e você não fez? Você já negou Jesus. Se você já viu alguém na rua e você não socorreu, ou um irmão aqui da igreja e você não socorreu, você já negou Jesus. E é isso que nós não queremos, irmãos, porque nós conhecemos a palavra, nós temos a palavra dentro de nós somos chamados para isso. A palavra cristão quer dizer isso. Você é um cristão, você tem um amor de Deus no seu coração. Se você não está disposto nesta noite ainda, neste amor HP, a morrer pelo Senhor, mas você pode estar disposto a ter este amor fileu, este amor de irmão para com o Senhor, este amor que você ainda pode abraçar o Senhor nesta noite, este amor que você pode abraçar o seu irmão.
E quem sabe mais para frente, essas partes ainda que o Senhor precisa tratar no seu coração, você vai colocar diante do altar do Senhor e falar: Senhor, eu sei que muitas coisas do meu coração eu preciso ainda sacrificar por Ti. E o Senhor conhece, e Ele sabe aquilo que você precisa sacrificar por Ele. Mas Ele vai cuidar de você, como Ele tem cuidado, cada coisinha Ele sabe. Ele tem cuidado e Ele vai te ajudar nesta noite, mas você precisa estar disposto. Essa palavra é uma palavra pequena, mas é uma palavra que faz todo efeito. Será que você está disposto a isso? Você tem que responder para você mesmo. Você está disposto a renunciar coisas que o Senhor tem falado no seu coração, que o Espírito Santo tem tocado na sua vida, para que você cresça mais nessa vida de santificação com Ele? Você está disposto a deixar muitas coisas que muitas vezes te atrapalham nessa caminhada, para que você possa seguir com Ele? Isso só você pode responder. E é este o convite que eu te faço nesta noite. Nós somos pecadores, somos pessoas quebradas e vulneráveis, que precisamos do amor de Deus. E Jesus, Ele te chama nesta noite para apacentar, para cuidar e para amar. Você está disposto nesta noite a apacentar, cuidar e amar? São 3 verbos que Ele te coloca nesta noite. Você está disposto a isso? E isso é com você. É você que vai responder. Eu quero que você fique em pé agora. Que você fique em pé e feche os seus olhos. Que você permita que Jesus te encontre nesta noite, nas suas dores mais profundas, nos seus anseios, para que você possa ser amado por Ele, nesse encontro de Pai. O Pai te chama nesta noite, Ele te chama de volta, e Ele te pergunta nesta noite: você me ama? Você me ama? Ele te pergunta neste encontro: você está disposto a morrer por mim? Você me ama? E você vai responder para o Senhor nesta noite. Essa resposta só você pode dar. Que seja uma resposta sincera do seu coração. Tire esses minutinhos, ore ao Senhor. Fale aquilo que está no seu coração. Senhor, nesta noite, Pai, nós nos colocamos aqui como igreja do Senhor na terra. Pai, eu te peço nesta noite que o Senhor venha com a tua Shekinah no meio da tua igreja. Que o Senhor venha sobre cada coração. Que esta resposta seja respondida com corações sinceros diante de ti. Pai, o Senhor sabe que o Senhor é tudo que eu mais desejo, que eu mais quero. Que o Senhor é a minha vida, Senhor. Que a tua igreja tenha uma resposta sincera nesta noite. Pai, queremos voltar ao primeiro amor. Queremos voltar àquele dia, Pai, que nós nos encontramos contigo. Que recebemos o Senhor no nosso coração, que foi um dia tão feliz. Pai, traz essa emoção de novo nesta noite. Traz, Pai, aquele fogo que caiu naquele dia sobre cada um de nós. Acende a chama do amor sobre a tua igreja, papai. Desperta-nos, Pai, para a tua obra, para apacentar, para ir atrás daquele que está caído, para ir atrás daquele que necessita de uma palavra, para orarmos, para levantar. Senhor, desperta a tua igreja nesta noite. Levanta a tua igreja, Pai. Sabemos que a tua vinda está próxima e não queremos que o Senhor nos ache dormindo, Senhor. Mas desperta
sobre nós. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Aleluias.